E se eu te dissesse que algumas tecnologias modernas já existiam há milhares de anos? Que civilizações antigas criaram invenções tão avançadas que só recentemente conseguimos entender como funcionavam? Hoje, você vai conhecer 5 invenções misteriosas que estavam muito à frente do seu tempo. Fique até o final, porque a última pode mudar tudo o que sabemos sobre a história. O mecanismo de Anticítera, o primeiro computador da história. Em 1901, mergulhadores gregos encontraram no fundo do mar um objeto incrivelmente complexo, coberto por engrenagens e símbolos misteriosos. Ele ficou conhecido como o mecanismo de Anticítera, e sua função era tão avançada que só foi compreendida recentemente. Esse dispositivo, criado há mais de 2.000 anos, era capaz de prever eclipses, calcular o movimento dos planetas e até acompanhar ciclos astronômicos. Uma tecnologia impressionante para uma época em que se usava apenas papiro e argila para registrar informações. Como os gregos antigos conseguiram criar algo tão sofisticado? Teria sido um conhecimento perdido no tempo? E se eu te dissesse que a eletricidade pode ter sido descoberta muito antes do que imaginamos? Em 1938, arqueólogos encontraram no Iraque um pequeno jarro de barro contendo um tubo de cobre e uma barra de ferro. Esse objeto, que ficou conhecido como bateria de Bagdá, pode ter sido usado para gerar eletricidade há mais de 2.000 anos. Algumas teorias sugerem que servia para galvanizar ouro em objetos metálicos. Mas como uma civilização tão antiga poderia ter conhecimento sobre eletricidade? E se usavam eletricidade, será que existiam outras invenções avançadas que nunca foram descobertas? Se você já viu ruínas romanas, deve ter percebido que muitas delas ainda estão de pé depois de mais de 2.000 anos. E sabe o motivo? Os romanos desenvolveram um tipo de concreto muito mais resistente do que o que usamos hoje. Enquanto nossas construções modernas começam a se deteriorar em algumas décadas, o concreto romano se fortalece com o tempo. Os cientistas só descobriram recentemente o segredo dessa durabilidade, uma reação química que permite ao material se regenerar quando entra em contato com a água. Ou seja, os romanos tinham um conhecimento avançado sobre materiais de construção que só agora estamos tentando replicar. Mas será que eles sabiam mais do que imaginamos? Agora, imagine uma arma tão poderosa que queimava até mesmo na água. O fogo grego, usado pelo Império Bizantino, era uma substância incendiária capaz de destruir navios inteiros e até resistir a tentativas de apagá-la com água. O segredo dessa fórmula era tão bem guardado que se perdeu no tempo. Até hoje, cientistas e historiadores tentam recriar essa mistura, mas ninguém conseguiu replicar sua exata composição. O que será que os antigos bizantinos sabiam sobre química que nós ainda não conseguimos descobrir? E se as civilizações antigas já tivessem a capacidade de observar os astros com precisão? Em 1850, arqueólogos encontraram no Iraque um estranho cristal polido, conhecido como a lente de Nimrud. Alguns especialistas acreditam que ela pode ter sido usada como uma lente de aumento, ou até mesmo como parte de um telescópio rudimentar. Isso significaria que os antigos assírios tinham conhecimento óptico muito antes de Galileu. Mas se isso for verdade, até onde realmente ia o conhecimento astronômico dessas civilizações? Essas invenções mostram que nossos antepassados eram muito mais avançados do que imaginamos. Mas será que ainda existem outras tecnologias perdidas esperando para serem redescobertas? Qual dessas invenções mais te surpreendeu? Comente aqui embaixo. E se você gosta de mistérios e curiosidades, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!